agradecer por você estar aqui nessa noite. Privilégio de participar de mais um culto de Santa Ceia. Hoje, mesmo sabendo que é um culto de Santa Ceia, nós tínhamos preparado uma palavra para transmitir à igreja sobre uma ação que não está muito ligada à ceia, que é até o pedido do próprio pastor, do babá de gente dessa congregação. Nós ensinássemos aqui na noite de hoje sobre a doutrina do dízimo. É um assunto que pouco tem empregado na nossa área. Graças a Deus, Deus tem colocado no coração dos irmãos a visão espiritual de seguir todas as doutrinas da Bíblia, inclusive a doutrina do dízimo. Mas como a gente rapidamente prega, e eu não me lembro desse período que nós estamos aqui como pastor da área há mais de 3 anos, se em algum momento eu já tinha uma palavra, uma doutrina, um ensino sobre dízimo a esta congregação. Me lembro que já tenho ministrado na congregação 52, inclusive o irmão Tiago assumiu a congregação. Já tenho ministrado na congregação terceira, mas aqui eu não me recordo de ter administrado. Penso que não. Mas eu vou deixar para outro momento. Vou deixar para outro domingo, que é o dia que reúne com a gente. Tem muitos irmãos que não vieram aqui hoje. O pastor Ribão Amiguinhos, alguns estão gripados, doentes. Então eu vou deixar essa mensagem para outro momento. E vamos meditar, sem que eu tenha preparado, mas vamos meditar nesse texto que eu abri no início de tudo. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 30. Abre aí essa Bíblia, que é um assunto concernente ao culto, que é o culto de Santa Ceia, e é uma festa para a igreja. Nós estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então, nós sempre que nos reunimos em torno da mesa do Senhor, é o momento que nós agradecemos a Deus, celebrarmos ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado, porque nós não somos merecedores, mas Ele tem nos dado o privilégio através da sua morte e da sua ressurreição. O privilégio de participar da ceia, beber o pão, beber o cálice, que representa o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Então vamos ler o texto mais uma vez, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, Aleluia, Jesus. nós estamos diante da tua santa e poderosa presença nesta noite, para celebrarmos mais um culto de ceia, Aleluia, de Jesus. memória da tua morte e da tua ressurreição. Sabemos o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor sofreu por nós, e aqui estamos para relembrar esse sofrimento, a sua morte, mas também a sua vitória na ressurreição, na morte e na ressurreição. Querido Jesus, aquilo que a minha incapacidade não conseguiu transmitir ao coração do teu filho e da tua filha nesta noite, que o teu Espírito Santo complete a obra no coração de cada um, para que saiamos deste culto edificados pela tua
precisa da comunhão uns com os outros. E assim nós rendemos graças, meu Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos diante do texto sagrado, onde a epígrafe fala exatamente sobre a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor ela foi instituída pelo próprio Cristo. E esse pão que Jesus se refere aqui, como todos nós sabemos, uma oportunidade de participar da ceia, nós pegamos um pedaço de pão. Esse pão representa exatamente, é uma simbologia. Nós não cremos na doutrina da transubstanciação, que é como se o corpo de Cristo tivesse no pão, ou o pão fosse o corpo de Cristo. Então, simboliza o corpo de Cristo Jesus. E Jesus está falando exatamente que enquanto ele partiu o pão, ele abençoou e deu ao discípulo, dizendo: comei dele todos. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para mais de uma vez. Nós sempre fazemos isso mensalmente, participando da ceia do Senhor, porque é uma ordenança que Deus deixou através do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, até que Cristo volte. Nós estamos aqui nos reunindo mais uma vez para cumprir essa ordenança. Mas existe um propósito, não é só cumprir uma ordenança. A ceia do Senhor, estabelecida pelo próprio Cristo, instituída pelo próprio Cristo, referendada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta à igreja de Corinto, é exatamente porque Deus tem um propósito do seu povo e quer cumprir esse propósito na vida da sua igreja. Toda vez que nós nos reunimos para comer este pão, como diz o próprio Cristo aqui, todos devemos comer, todos devemos participar da ceia do Senhor, em comunhão uns com os outros. Esse propósito vem exatamente trazermos a lembrança, trazermos a lembrança daquilo que o nosso Jesus Cristo passou na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós não podemos esquecer dessa verdade. O que Jesus suportou, o que ele passou na cruz do Calvário por mim e por você, não pode cair no esquecimento. Toda vez que nós comemos o pão, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio na tua morte, mas também eu creio na tua ressurreição. Eu agradeço pela tua morte, porque foi a tua morte vicária na cruz do Calvário que nos permitiu experimentar a graça de Deus. Aleluia. Paulo escreveu aos Efésios, ele deixou muito claro que nós fomos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:1. Então, quando nós experimentamos o pão, quando nós comemos o pão, nós estamos relembrando que nós fomos alcançados pelo sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Isso é amor, isso é graça, meus irmãos. João escreveu no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, que é o texto alto da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz não foi em vão. Quando nós celebramos a ceia tem toda uma representatividade, toda uma simbologia. Ela aponta para o passado, a situação que nós vivíamos, sem Deus, sem paz e sem salvação. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo: porque todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. Essa era a minha situação. Aleluia. Essa é a sua situação. Nós estávamos separados de Deus. E ele acrescenta ainda no capítulo 6 e no versículo 23, porque o salário do pecado é o que, meus irmãos? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Ou seja, a ceia aponta para o passado. Nós olhando para esse momento agora, em que nós daqui a pouquinho estaremos comendo o pão, representando esse pão, o corpo de Jesus, aquele corpo que foi ferido por nós, que suportou as lutas e as agruras desta vida, aquele corpo que foi transpassado por nós.
pecadores destituídos de Deus, pecadores condenados à morte, porque a própria palavra diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus me alcançou, te alcançou, bendito Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje você está regenerado. Aleluia. Hoje você está perdoado. Glória. Hoje você tem o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Isso que o Senhor está dizendo ao discípulo, e essa palavra também serve para nós, porque nós também somos discípulos de Jesus. Tomar e comer, isto é o meu corpo. Esse pão simboliza o corpo de Cristo. Tomar e comer, isto é o meu corpo. Comer dele, todos vocês, todos que estão em comunhão, todos que desfrutam da comunhão uns com os outros, da comunhão com Deus, todos que foram perdoados, todos que receberam a graça de Deus, que receberam o privilégio de ser marcados e selados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós aceitamos a Cristo, como diz o texto sagrado, Paulo escreve aos Coríntios: nova criatura nós nos tornamos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Aleluia. A idolatria ficou para trás. A feitiçaria ficou para trás. A mentira ficou para trás. O engano ficou para trás. O adultério ficou para trás. Tudo que desagradava a Deus ficou para trás. Agora uma nova vida, uma nova dimensão, Glória a Deus. uma dimensão da presença de Deus, uma dimensão desfrutando da graça de Deus, uma dimensão sendo alcançada pela misericórdia do Senhor, uma dimensão da certeza de uma vida eterna, vida que nos foi outorgada por Cristo Jesus, gratuitamente, sem que nós merecêssemos. Ele nos deu a vida eterna, Ele nos garantiu a vida eterna, e aí nós vamos celebrar isso até que Ele venha nos buscar, até que soar a trombeta toque e nós saiamos deste mundo para participar da ceia do Senhor, ou das bodas do Cordeiro da eternidade com Cristo. Aleluia. Aproveite esse momento para você agradecer. Aleluia. Como disse o Senhor Jesus, participe dele todos. Isso é o meu corpo que foi dado por vós. Senhor Jesus, o meu corpo foi entregue por vós. O meu corpo foi sacrificado por vós. Eu sofri, eu carreguei a cruz, eu fui ao Calvário, eu renunciei tudo por amor a vocês. Aleluia. Comei deste pão. Glória a Deus. Relembre do meu sacrifício. Aleluia. O meu sacrifício não foi em vão. O sacrifício que Ele fez não foi em vão. Ele constituiu uma igreja e nós somos a igreja pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Bendito seja Jesus. Tomei dele. Aponta para o passado. O que você era no passado. Talvez até um religioso, mas não tinha comunhão com Deus. Talvez até um religioso, mas não tinha intimidade com o Espírito Santo. Hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Servo de Deus, serva de Deus, o nome escrito no livro da vida, esperando. Eu tenho essa esperança. Aleluia. Quando tem essa esperança aqui, de que quando a trombeta soar, nós subiremos ao encontro de Deus. Aleluia, Jesus. Glória A palavra nos alimenta. Ele virá. Então, Aleluia. aproveite esse culto de hoje para você fazer um exame de você. Aleluia, Jesus. Quem você era no passado? Quem eu era? Quem nós éramos no passado? Talvez religiosos, ou quem sabe até mesmo sem religião nenhuma. Mas a graça de Deus nos alcançou. A misericórdia de Deus nos alcançou. Nós estamos caminhando em direção à terra prometida. Aleluia. Com lutas, com batalhas, com choro, mas nós sabemos que Deus enxugará as nossas lágrimas, Deus enxugará e as nossas lágrimas terminará, concluirá o nosso sofrimento. Aleluia. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que a nossa
O suco de uva é a sombra da videira que simboliza o sangue de Cristo. Sem estar em comunhão, sem ter a capacidade de olhar no olho do outro. Eu não tenho nada contra o meu irmão. Eu não tenho nada contra a minha irmã. Eu estou livre, estou com o coração limpo, transformado. Eu posso abraçar qualquer um desses homens aqui, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. E eu creio que todos nós aqui estamos, fomos comprados por Deus para desfrutar a comunhão uns com os outros. Aleluia. Você pode olhar no olho da sua irmã? Olha aí no olho dela. Diga alguma coisa boa para ela. Se você tiver ofendido o Senhor, peça perdão. Esse momento aqui é um momento presente que nós desfrutamos da presença de Jesus no ato da ceia para nos reconciliarmos uns com os outros. Nós estamos caminhando no céu. Nós somos um só povo, uma só família. Família que viveu unida com os mesmos propósitos. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. E aí nós, quando lemos o Salmo 133, a gente vê o salmista dizendo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Nós não podemos comer pão. A ordem de Cristo é comer dele todos, sem estar em comunhão. Olha que aponta para o passado da ceia, porque mostra o nosso estado sem merecimento, nosso estado de pecaminosidade. Estamos destruídos, condenados à morte, mas a graça de Deus nos alcançou. Mas aponta para o presente: desfrute da presença de Cristo neste lugar. Ele morreu, mas está vivo. Ele disse, e nós aprendemos hoje na escola dominical: eu sou a ressurreição e a vida. Ele vive. E se ele vive, ele quer que nós tenhamos vida abundante, Glória a Deus. vida plena, sem ressentimento, sem dor, sem ira, sem contenda, sem raiz de amargura. Repreenda isso. Repreenda qualquer raiz de amargura da sua vida. Destrua, coloque na sua mente, no seu subconsciente, tire qualquer risco que possa prejudicar a tua vida espiritual e emocional. E coloque amor, coloque perdão, porque o perdão produz muito mais vida para quem perdoa do que para quem é perdoado. Verdade. Desfrute da comunhão nesta noite. Desfrute da comunhão nesta noite. Faça aí uma reflexão. Aleluia. Faça aí uma reflexão. Eita, Jesus. Olhe para dentro da sua mente. Olhe para dentro de você, meu irmão, dentro da sua mente. Será que eu tenho ofendido alguém? Será que eu tenho maltratado alguém com palavras? Será que eu tenho maltratado meu irmão, minha irmã, amigo, vizinho, colega de trabalho com palavras, com atitudes, com gestos? E se essa pessoa estiver aqui, por que não se abraçar? Para dar um abraço de perdão, para pedir perdão. Se ela não estiver aqui, ao sair daqui hoje, amanhã, quando você se encontrar com ela, peça perdão para que você desfrute desse momento de comunhão, da presença de Deus, com a consciência tranquila, com a consciência limpa. Porque o texto de Paulo aos Coríntios diz que aquele que come o pão e bebe vinho, indignamente come e bebe para a sua própria condenação. Aleluia. É verdade. Nós não estamos aqui para ser condenados. Nós estamos aqui para crescer na intimidade com Deus. Nós estamos aqui para crescer no relacionamento maduro, saudável, uns com os outros, que tenhamos a capacidade de olhar no olho do outro e dizer: meu irmão, eu te amo, meu irmão, eu quero a tua vitória, meu irmão, eu estou contigo na luta, estou contigo no sofrimento, mas estou contigo na conquista, na celebração. Isso é comunhão. É quem não tem do outro. E a ceia nos ajuda a refletir sobre isso. Glória a Deus. Para onde nós estamos indo? Porque a ceia aponta para o
a graça de Deus está acima de todas essas coisas. Aleluia. Porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Então nessa noite aproveite para pedir perdão a Deus. Aproveite para perdoar alguém que tenha lhe ofendido. Está daqui ou não? Aproveite isso para que você possa comer desse pão. Porque a ordem é comer dele todos. Beber dele todos. Beber do vinho, do suco de uva, que representa o cálice. Beber dele todos. Esse momento traz fortalecimento para a nossa vida. Porque além de estarmos cumprindo a ordenança de Cristo, até que Ele venha, até que Ele volta, coma o pão, beba o cálice, porque esse pão vai fazer vocês estarem mais fortalecidos, vai fazer com que vocês olhem para a cruz de Cristo Jesus. Olhemos para a cruz de Jesus nessa noite. Olhemos mais uma vez para a cruz de Jesus. Ele não está mais na cruz, mas Ele foi à cruz, Ele se sacrificou, Ele sofreu, Ele derramou sangue, Ele derramou suor, Ele ficou na maior agonia para que nós fôssemos felizes, para que nós fôssemos recebidos por Ele e recebêssemos o perdão que Ele tem nos oferecido. É noite de gratidão. É noite de gratidão. Amém, meus irmãos? Você não merecia, mas Deus deu esse privilégio. Agradeça a Deus. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e tendo dado graças. Sabe quando Jesus, quando foi partido, ele agradeceu ao Pai e tendo dado graças, o deu ao discípulo, dizendo: beber dele todos. Todo o sangue de Jesus na cruz foi derramado. Furaram o lado de uma lança. Não quebraram nem dos seus ossos, para se cumprir que os seus ossos vão ser requebrados. Mas todo o sangue derramou. Quando não havia mais sangue, saiu água. Por que isso? Para mostrar o grande amor dele a nós. Nessa noite, simbolicamente, nós vamos tomar esse sangue, que é a vida de Cristo em nós. Nós estamos nele, Ele está em nós. Beber dele todos. Agradeça a Deus porque você está em Cristo. Cristo transferiu a vida dele para dentro de nós. Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele diz: nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito Santo habita, não há lugar para outro. Aonde o Espírito Santo habita, não há lugar para rancor. Aonde o Espírito Santo habita, não há lugar para contenda. Deus já nos transformou. Quantos acreditam nisso? Deus já nos transformou. E eu creio no poder da sua palavra. Eu e você fomos transformados por essa palavra, pelo seu sofrimento na cruz do Calvário, pela sua morte e pela sua ressurreição. Queridos, esse cálice que representa o sangue de Cristo vai te dar vida. Esse sangue foi derramado na cruz do Calvário para regenerar a nossa vida, a nossa alma, para santificar a nossa alma. Todo o sangue dele derramou-se para que você estivesse aqui nessa noite, agradecendo por esse tão grande sacrifício. Oh, glória a Deus! Esse sacrifício não foi em vão. Ele trouxe resultado. Ele está trazendo resultado. Ele irá trazer resultado pelo século dos séculos, porque o sangue de Jesus traz salvação, regeneração, santificação, propiciação pelo nosso pecado. Aleluia. Nós estávamos perdidos, mas fomos transformados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Você pode louvar a Deus essa noite, porque esse sacrifício não foi em vão. E aí, como eu estava falando, já falei só para concluir, essa celebração que nós fazemos mensalmente, tomando como exemplo a ceia que foi instituída pelo próprio Cristo, é um momento maravilhoso de gratidão, é um momento maravilhoso de fortalecimento espiritual, é um momento maravilhoso de relembrar que nós só somos
que nós somos melhor do que ninguém. Mas apesar de nós sermos falhos, sermos pessoas imperfeitas, Ele nos amou. Esse é o resultado do sangue de Jesus. É uma igreja comprada, redimida pelo seu sangue. Esse é o resultado. Uma igreja formada por pessoas que saíram do mundo. Uma igreja formada por pessoas que eram pecadoras. Talvez até expressadas no mundo. Mas Jesus disse: todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o resultado do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Pessoas que não eram merecedoras, mas hoje são príncipes e princesas de Deus. Aleluia. E que um dia pode até ser desvalorizado nesse mundo, pode até ser sem reconhecimento nesse mundo, mas um dia nós estaremos reinando com Ele no céu. Glória a Deus. Volta para o futuro. Não desista da tua fé. Aleluia. Não desista da tua caminhada. Você é resultado do sacrifício de Jesus. Aleluia. Você é resultado da morte vicária de Cristo Jesus. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai impedir a tua caminhada. Ninguém vai impedir a igreja de chegar no céu. Porque nós somos resultado do sacrifício de Jesus. Valeu a pena. Você pode dizer nessa noite: valeu a pena, Jesus. Eu estava perdido e fui achado. Valeu a pena, Jesus, porque eu estava morto e revivi. Fique de pé, por favor. Vamos dizer comigo. Vamos dizer comigo. Repita comigo. Não me tenha puxado, mas repita comigo. Valeu a pena, Jesus. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e revivi. Eu estava sem rumo, sem direção, mas achei o caminho.